Olá, pacientes do Cycle, estou aqui gravando para vocês um vídeo, porque se Maomé, né, não vai até a montanha vai até Maomé, que vocês estão faltando muito as intervenções mensais de comportamento e eu sei o quanto isso é importante. Então hoje a gente vai abordar uma coisa que acontece com muitas de vocês e se vocês tiverem ao mínimo 5 a 7 minutos para me ouvir, vai fazer total diferença no tratamento de vocês. Então, se estiver treinando, estiver lavando prato, estiver fazendo qualquer outra coisa, bota o fonezinho aí. Vamos focar um pouquinho nessa parte de comportamento, porque a gente sabe que emagrecer não é só dieta, monjaro, exercício físico. A gente também precisa abordar a parte comportamental e é por isso que vocês estão aqui nesse acompanhamento, para a gente progredir a parte comportamental, tá? Hoje a gente vai falar de um tema muito importante que se chama regra tudo ou nada. Eu noto esse comportamento com vocês. Primeiro eu vou explicar para você o que é a regra do tudo ou nada e eu sei que quem tem esse comportamento vai se identificar. É aquela pessoa que quando tá na semana premium dela, primeira consulta com a doutora, treina 4 a 5 vezes na semana, não come nenhum docinho, não tem pizza no final de semana, ela considera essa execução perfeita um 10. E nas semanas em que ela dá aquela escapulida, em que come doce que não estava programado fora das saídas ali programadas pela Nutri por mim, ela considera um fracasso total. Ou seja, é aquela pessoa que é inflexível do ponto de vista cognitivo, tá, gente? Então, note se você tem esse comportamento, porque eu tenho pacientes no Cycle que, doutora, passei o final de semana na praia, e aí comi um pouquinho a mais e segue a vida normal, segue o plano alimentar no resto da semana sem grandes dores. Mas tem aquelas pacientes que ficam num grau de tensão mais alto quando saem da reeducação alimentar e isso desencadeia um efeito maior de reforço negativo. Então, já que eu jaquei sábado e domingo, eu vou continuar desencadeando todo aquele gatilho ao longo da semana. E isso é uma habilidade que você que quer emagrecer precisa treinar. Quem emagrece, gente, e mantém perda de peso é flexível do ponto de vista cognitivo. Ela entende que a vida não é sempre perfeita, momentos difíceis existirão, pode ser que eu queira um pouco mais de doce num dia, mas ela, na maioria dos dias, ela consegue manter ali a reeducação alimentar. Eu acabei de atender uma paciente que perdeu 4 quilos de gordura, ganhou 200 gramas de massa muscular, usando dose baixa de monjaro, tomou 2 taças de vinho no final de semana, comeu chocolate em quantidades pequenas. Tudo isso para provar para vocês que existe sim a possibilidade de a gente comer coisas consideradas fora da dieta sem comprometer o nosso resultado no final do mês, a nossa avaliação. Então aqui eu vou dar 3 ferramentas para vocês começarem a ser mais flexíveis do ponto de vista cognitivo. A ferramenta mais importante que eu diria para você é sempre a próxima decisão. Se você cometeu um deslize e foi fora da programação da Nutri, da nossa reeducação, você vai diminuir a intensidade do que aconteceu através da próxima decisão. Você não vai compensar, você não vai comer menos, você não vai restringir, ficar em jejum, tá? E você não vai se culpar pensando no que já aconteceu. Daqui para frente aconteceu o deslize, a próxima decisão que você vai tomar, ela deve seguir aquele plano alimentar. Então, digamos que você tomou seu café da manhã normal, almoçou, jantou normal, almoçou normal, e aí no meio da tarde você comeu uma daquele sorvete Rajes-Dares, que eu não sei falar o nome, digamos, que é completamente ali, tem 500, 600 calorias. Você não vai deixar de fazer a sua refeição do jantar, tá? Aconteceu, você vai esquecer, acabou, você vai seguir em frente reeducação alimentar. Por quê? Você tira a força do evento, né? Você consegue contextualizar, você age daqui para frente. E isso reduz o efeito cascata de tudo ou nada, que é o que você precisa para quebrar a inflexibilidade cognitiva. Outra ferramenta super importante é você quebrar regras alimentares rígidas, porque a gente aprende isso ao longo das dietas que vocês fazem, que a gente faz. O que é que a gente aprende? Pão francês é ruim, chocolate é ruim. Se eu comer chocolate eu saí da dieta. A própria palavra dieta já é uma regra alimentar muito pesada, né? Não é a dieta, é a forma como você se alimenta, como você nutre o seu corpo. Todas essas palavras, elas importam. Existe, gente, a relação interpessoal, que é aquela relação que a gente tem com as pessoas, mas também existe a relação intrapessoal. Esse diálogo interno que você tem com você mesmo, muitas vezes você não coloca isso à consciência, você se trata muito mal, você fala coisas muito pesadas para você mesmo.
Então, não posso comer isso, não posso comer pão, sair da dieta. Você está o tempo todo comunicando para você mesmo regras rígidas, regras erradas, que reforçam comportamentos negativos. Transforme as regras inflexíveis em regras flexíveis. Não é eu não posso comer doce. Eu posso comer doce dentro de um planejamento alimentar que está sendo feito. Ó, energia baixa, a gente troca, a gente conversa com o nosso cérebro de forma diferente. Precisa repetir esse ato. Você não pode ficar só no espelho falando eu sou linda, eu sou maravilhosa e no outro dia esquecer tudo que foi dito. A mesma coisa para o alimento. São hábitos que você precisa reforçar. Comunicação intrapessoal. Não é eu não posso doce. Eu posso comer doce dentro do meu planejado. Tá bom? A terceira habilidade é você ter uma visão de continuidade. Aquele evento que eu tive de comer doce ou comer 3 fatias de pizza faz parte de que história? A história é a semana. Foi uma semana legal, eu treinei 5 vezes na semana, 4 vezes na semana. Foi uma semana que eu fiz todas as refeições bonitinhas. Foi uma semana que eu tinha uma refeição livre, mas acabei fazendo 2 ou 3. Coloca dentro do contexto, porque você também vai ter muito mais clareza para trazer isso para mim. Na nossa avaliação, você fala, doutor, eu tinha uma saída social e eu saí 3. Aí a gente vai ter que identificar. Será que a dieta que foi estabelecida para você, ela está restrita demais? A gente precisa ajustar? Será que você precisa ainda regular um pouco da emoção sem ser com comida em outras áreas da sua vida? Né? Então a gente vai ter que identificar o que está acontecendo. Então, ter uma visão de contexto. Esse evento fora do esperado está dentro de quê? Está dentro de uma semana de trabalho difícil, em que eu estou tendo autopiedade. Autopiedade, gente, é um comportamento que eu quero trabalhar depois com vocês, que é muito importante dentro do nosso tratamento. Então, muitas vezes ali durante o dia inteiro a gente está fazendo tudo certo, e chega no final do dia, nossa, trabalhei muito, ou chega no final de semana, trabalhei muito, já fiz dieta, é sofrido, eu mereço. Né? Essa autopiedade dentro do tratamento de obesidade, sobrepeso, a gente precisa trabalhar, né? Porque não é sobre isso, né? Não é sobre passar a mão na cabeça. A gente tem que trabalhar essas questões que são difíceis, muitas vezes são crenças que a gente tem, eu falo isso para vocês. Muitas vezes isso é crença do final de semana. Ah, minha semana foi muito pesada, final de semana eu quero compensar. Que crença é essa que você construiu? Que você só pode ser feliz e aliviado com uma comida. Precisa quebrar essa crença para você emagrecer, né? Para ficar naquelas saídas sociais normais que a gente estabeleceu. Então, ter visão de contexto é muito importante. E para finalizar, eu te digo: quem emagrece está treinando o tempo inteiro imperfeição. A gente tem uma ideia muito contrária, né? De que quem emagrece é perfeito na sua reeducação, no seu exercício. Na verdade, não. Quem emagrece é quem tolera imperfeição. É quem sabe que vai ter um momento que não vai ser o ideal, mas vai fazer o mínimo. É aquela pessoa que vai errar e vai seguir em frente, sem compensar, sem se culpar. Então, eu quero que você fique com isso na cabeça. Emagrece quem encara a imperfeição, quem libera o controle da forma certa. Pessoas tudo ou nada são pessoas que precisam exercer um controle estrito e precisam treinar flexibilidade dentro do tratamento. Você gostou desse vídeo, gente? Porque eu posso fazer mais para vocês durante a semana. Eu estou fazendo um teste aqui para ver se dá certo, né? Então, vou dentro ali da minha formação em comportamento alimentar, ajudando vocês a trazer um pouco mais essa questão do comportamento, mas eu preciso que vocês também participem dos encontros mensais, porque ali a gente tem muita troca legal e eu fico também mais estimulada em fazer coisas para vocês aqui, tá? Então me mandem aí um alô, digam o que é que vocês acharam.